Existe um medicamento que mudou radicalmente a vida sexual de milhares de homens brasileiros nos últimos anos, mas que ainda é cercado de dúvidas, mitos e até medo por falta de informação clara e honesta. Estou falando do Alprostadil, conhecido popularmente como a pomada ou gel para a ereção que você aplica diretamente no pênis minutos antes da relação sexual, e que pode proporcionar uma ereção firme, mesmo em casos graves de disfunção erétil, onde comprimidos orais não funcionam mais. Muitos homens ouvem falar sobre Alprostadil de forma fragmentada, através de comentários vagos de amigos ou buscas rápidas na internet, mas nunca recebem orientação médica completa sobre como realmente funciona, quando é apropriado usar, como aplicar corretamente para máxima eficácia e segurança, quais são os efeitos colaterais reais que você precisa conhecer e, principalmente, se existem formas naturais de aumentar a testosterona que poderiam resolver o problema na raiz ao invés de apenas tratar o sintoma. Se você é um homem que já tentou medicamentos orais como sildenafil ou tadalafil e não obteve os resultados esperados, se tem disfunção erétil mais severa que não responde adequadamente aos tratamentos convencionais, ou se simplesmente quer entender todas as suas opções terapêuticas baseadas em ciência real antes de tomar decisões sobre sua saúde sexual, então os próximos minutos vão finalmente trazer a clareza médica completa que você tanto precisa e merece. Sou a doutora Cláudia Mendes, especialista em saúde e longevidade masculina há mais de 25 anos, atendendo homens no Hospital São Luís e em minha clínica particular aqui em São Paulo. Durante essas décadas de prática clínica focada especificamente em disfunção erétil e saúde hormonal masculina, prescrevi Alprostadil para centenas de pacientes em situações específicas onde era genuinamente a melhor opção terapêutica disponível. E posso compartilhar com você não apenas a teoria médica abstrata, mas a experiência clínica real sobre o que funciona, o que não funciona, e principalmente quando Alprostadil é apropriado e quando existem alternativas melhores. Além disso, vou revelar as 5 estratégias cientificamente comprovadas para aumentar naturalmente seus níveis de testosterona. Porque em muitos casos de disfunção erétil, especialmente após os 50 anos, a causa raiz não é problema circulatório que Alprostadil trata, mas sim deficiência hormonal que precisa ser corrigida de forma diferente e mais profunda. Antes de explicar detalhadamente o Alprostadil e as estratégias de aumento de testosterona, preciso que você faça algo essencial agora mesmo. Clique no botão de inscrição abaixo deste vídeo e ative o sininho para receber conteúdo médico honesto e completo sobre saúde sexual masculina baseado em 25 anos de experiência clínica real. Se você está cansado de informações fragmentadas e quer finalmente entender completamente suas opções terapêuticas, escreva o número 1 nos comentários. Se ainda tem dúvidas ou medos sobre tratamentos para disfunção erétil, escreva 0 e me conte suas preocupações específicas. Deixe também seu estado nos comentários, porque gosto de saber onde estão os homens inteligentes que buscam informação médica completa antes de tomar decisões sobre sua saúde. Fique comigo até o final, porque vou revelar algo que pouquíssimos médicos explicam claramente: a conexão profunda entre níveis de testosterona e qualidade das ereções, e por que tratar apenas os sintomas sem corrigir o hormônio pode deixar você dependente de medicamentos pelo resto da vida. Deixe-me começar explicando exatamente o que é Alprostadil e como ele funciona de forma completamente diferente dos comprimidos orais tradicionais. Alprostadil é uma prostaglandina E1 sintética, uma substância vasoativa extremamente potente que age diretamente nos vasos sanguíneos dos corpos cavernosos do pênis. Diferente do sildenafil ou tadalafil, que funcionam inibindo uma enzima e dependem de estímulo sexual para funcionarem, o Alprostadil age diretamente relaxando a musculatura lisa dos vasos sanguíneos e forçando mecanicamente a entrada de sangue nos corpos cavernosos, causando ereção independente de estímulo sexual ou excitação mental. Isso significa que Alprostadil pode funcionar mesmo em casos severos de disfunção erétil, onde os comprimidos orais falharam completamente,
incluindo homens com diabetes avançado, após cirurgia de próstata ou com danos vasculares significativos. Deixe-me contar a história de um paciente que ilustra perfeitamente quando alprostadil é a opção apropriada. Nunca vou esquecer quando seu Antônio entrou no meu consultório pela primeira vez. Ele tinha 68 anos, era um comerciante aposentado de Campinas, tinha diabetes tipo 2 há 15 anos com controle irregular e estava completamente desesperado porque sua função erétil tinha desaparecido totalmente nos últimos 2 anos. Antônio me disse com voz carregada de tristeza e frustração: Doutora Cláudia, já tentei todos os comprimidos que existem no mercado. Sildenafil não faz absolutamente nada. Tadalafil também não. Tentei doses máximas de tudo e zero resultado. Meu médico anterior disse que não tinha mais nada a fazer e que eu deveria aceitar que minha vida sexual acabou. Mas eu me recuso a aceitar isso aos 68 anos. Tem que ter alguma solução. Quando examinei Antônio e analisei seu histórico completo, expliquei que o diabetes descontrolado por anos tinha causado dano vascular significativo nos pequenos vasos do pênis, e neuropatia diabética tinha comprometido os nervos responsáveis pela ereção. Nesses casos específicos de dano vascular e nervoso severo, comprimidos orais realmente não funcionam porque dependem de vasos e nervos íntegros para serem eficazes. Prescrevi para Antônio o alprostadil tópico em creme, que é aplicado diretamente na glande e na uretra 5 a 10 minutos antes da relação sexual. Ensinei passo a passo o protocolo correto de aplicação. Primeiro, urinar completamente antes da aplicação para esvaziar a bexiga e a uretra. Segundo, com o pênis flácido, aplicar o gel ou creme diretamente na abertura da uretra e espalhar suavemente na glande, massageando levemente por 30 segundos. Terceiro, manter o pênis em posição vertical por 2 minutos para permitir que o medicamento seja absorvido pela uretra e pelos corpos cavernosos. Quarto, lavar as mãos completamente para evitar transferir o medicamento acidentalmente para outros locais. A ereção geralmente começa dentro de 5 a 15 minutos após a aplicação e pode durar 30 minutos a 1 hora, dependendo da dose. Orientei Antônio a começar com a dose mais baixa e aumentar gradualmente conforme necessário e tolerado. Quando Antônio retornou ao consultório, 2 semanas depois da primeira prescrição, ele estava visivelmente emocionado e transformado. Antônio me disse com lágrimas nos olhos: Doutora Cláudia, depois de 2 anos de impotência total, voltei a ter ereções firmes e funcionais. Consegui ter relações sexuais completas com minha esposa pela primeira vez em anos. Ela também estava emocionada porque pensávamos que essa parte da nossa vida tinha acabado para sempre. O alprostadil literalmente salvou o nosso relacionamento íntimo. Mas preciso ser absolutamente honesta sobre as desvantagens e efeitos colaterais que Antônio também experimentou. Ele relatou sensação de queimação leve na uretra nos primeiros 5 minutos após a aplicação, que diminuiu com o uso repetido. Também experimentou priapismo leve em uma ocasião, onde a ereção durou mais de 2 horas e foi necessário aplicar compressas frias e esperar resolver espontaneamente. Expliquei que priapismo prolongado acima de 4 horas é emergência médica que requer tratamento hospitalar imediato para evitar dano permanente aos tecidos eréteis. Agora deixe-me explicar quando alprostadil não é apropriado e quando existem opções melhores. Alprostadil deve ser usado apenas quando tratamentos orais falharam ou são contraindicados, e apenas sob prescrição e supervisão médica rigorosa. Nunca deve ser primeira linha de tratamento em homens com disfunção erétil leve a moderada, que podem responder a mudanças de estilo de vida, otimização hormonal ou medicamentos orais. Alprostadil é contraindicado em homens com histórico de priapismo, com deformidades anatômicas penianas ou em uso de certos medicamentos anticoagulantes. Além disso, o custo pode ser proibitivo para muitos homens, geralmente entre R$80 e R$200 por aplicação, dependendo da marca e dosagem, tornando o tratamento caro a longo prazo. E aqui está algo crítico que preciso enfatizar. Alprostadil trata apenas o sintoma da disfunção erétil, não trata a causa raiz. Se a causa subjacente é deficiência de testosterona,
diabetes descontrolado, obesidade, sedentarismo ou doenças cardiovasculares, usar alprostadil sem corrigir essas causas é como usar muletas permanentemente, ao invés de tratar a lesão que causa a dificuldade de caminhar. Isso me leva à segunda parte absolutamente fundamental deste vídeo: como aumentar naturalmente seus níveis de testosterona, porque em muitos homens acima de 50 anos, a disfunção erétil é primariamente causada por deficiência hormonal que pode ser corrigida naturalmente, eliminando ou reduzindo drasticamente a necessidade de medicamentos como alprostadil. A testosterona é o hormônio sexual masculino mais importante, responsável não apenas por libido e função erétil, mas também por energia, força muscular, densidade óssea, humor e qualidade de vida geral. Níveis adequados de testosterona geralmente estão acima de 300 nanogramas por decilitro, idealmente entre 400 e 800 para homens acima de 50 anos. Quando os níveis caem abaixo de 300, você experimenta sintomas como perda de libido, dificuldade de ereção, fadiga crônica, perda de massa muscular, ganho de gordura abdominal, irritabilidade e depressão. A primeira estratégia cientificamente comprovada para aumentar testosterona, naturalmente, é otimizar completamente a qualidade e duração do sono. A testosterona é produzida principalmente durante as fases profundas do sono, especialmente durante o sono REM. Estudos mostram que homens que dormem apenas 5 horas por noite têm níveis de testosterona 15% mais baixos que homens que dormem 8 horas. Conheci um paciente chamado Fernando, 58 anos, de Belo Horizonte, que tinha níveis de testosterona de apenas 240 nanogramas por decilitro e disfunção erétil progressiva. Fernando dormia apenas 5 a 6 horas por noite há anos, devido a trabalho estressante. Implementamos um protocolo rigoroso de higiene do sono. Estabelecer horário fixo de dormir às 22h30 todas as noites sem exceção. Eliminar completamente luz azul de eletrônicos 1 hora antes de deitar. Deixar o quarto completamente escuro, usando cortinas blackout. Manter temperatura fresca entre 18 e 20 graus Celsius. E evitar cafeína após 14 horas. Após 3 meses dormindo consistentemente 8 horas por noite, os níveis de testosterona de Fernando subiram para 385 nanogramas por decilitro, e ele relatou melhoria significativa na libido e função erétil sem usar nenhum medicamento. A segunda estratégia comprovada é praticar exercícios de resistência muscular intensos regularmente. Treinos de força com pesos pesados ou exercícios de peso corporal intensos estimulam diretamente a produção de testosterona através de mecanismos hormonais complexos. Estudos da Unifesp demonstraram que homens acima de 60 anos que praticam musculação 3 vezes por semana aumentam testosterona em até 35% em 3 meses. O protocolo ideal inclui exercícios compostos que trabalham grandes grupos musculares simultaneamente: agachamentos, levantamento terra, supino, remadas e desenvolvimento. 3 séries de 6 a 12 repetições com carga desafiadora, 3 vezes por semana, com descanso adequado entre sessões. Conheci um paciente chamado Roberto, 65 anos, de Santos, que tinha testosterona de 260 e disfunção erétil. Roberto iniciou treino de musculação supervisionado 3 vezes por semana. Após 4 meses, sua testosterona subiu para 420 e sua função erétil melhorou dramaticamente sem medicamentos. A terceira estratégia é consumir gorduras saudáveis em quantidade adequada. O corpo masculino precisa de colesterol e gorduras saudáveis como matéria-prima essencial para sintetizar testosterona. Homens que seguem dietas extremamente pobres em gordura frequentemente desenvolvem deficiências hormonais severas. As melhores fontes incluem azeite extra virgem, abacate, oleaginosas como castanhas e nozes, peixes gordos como salmão e sardinha e ovos inteiros. Um estudo publicado mostrou que homens que aumentaram o consumo de gorduras monoinsaturadas de 20% para 40% das calorias totais aumentaram testosterona em 19% em 8 semanas.
Conheci um paciente chamado Carlos, 62 anos, que seguia dieta pobre em gordura por medo de colesterol. Seus níveis de testosterona eram 220. Quando introduzimos abacate diariamente, azeite generoso, oleaginosas e peixes gordos regularmente, sua testosterona subiu para 360 em 10 semanas. A quarta estratégia é suplementar zinco e magnésio, dois minerais essenciais para a produção de testosterona que a maioria dos homens tem em deficiência. Zinco está envolvido diretamente na síntese de testosterona nos testículos. Magnésio aumenta a testosterona livre biodisponível ao reduzir sua ligação a proteínas. Fontes alimentares de zinco incluem ostras, carne vermelha, sementes de abóbora e castanhas. Fontes de magnésio incluem folhas verdes escuras, abacate, castanhas e cacau. Suplementação pode ser considerada 30 mg de zinco e 400 mg de magnésio diariamente. Estudos mostram aumento de testosterona de 20 a 30% em homens deficientes que corrigem esses minerais. A quinta estratégia é reduzir estresse crônico e cortisol elevado. Cortisol alto bloqueia a produção de testosterona. Técnicas de meditação, respiração profunda, yoga e redução de estressores podem aumentar testosterona significativamente. Agora que você conhece o Alprostadil completamente, quando usar, como usar corretamente, efeitos colaterais e limitações, e as 5 estratégias para aumentar testosterona naturalmente, sono adequado, exercícios de resistência, gorduras saudáveis, zinco e magnésio e redução de estresse, você pode tomar decisões informadas sobre sua saúde sexual. Minha recomendação profissional é sempre começar corrigindo as causas raízes. Durma 8 horas, treine com pesos, coma gorduras saudáveis, suplemente minerais, reduza estresse, perca peso se necessário. Faça exames hormonais para verificar testosterona. Se após 3 meses de otimização a função erétil não melhorou adequadamente, considere medicamentos orais como primeira linha. Reserve Alprostadil para casos específicos de disfunção severa que não respondem a outras abordagens, sempre sob supervisão médica rigorosa. A verdade libertadora é que a maioria dos homens pode restaurar função sexual significativamente através de otimização de estilo de vida e testosterona, sem necessidade de tratamentos mais invasivos. Mas quando Alprostadil é necessário, é ferramenta poderosa que pode restaurar intimidade e qualidade de vida. O importante é ter todas as informações para decidir conscientemente. Se este vídeo trouxe clareza médica completa, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal para mais conteúdo baseado em ciência e experiência clínica. Escreva informação nos comentários se essa clareza foi útil. No próximo vídeo, revelarei os 5 alimentos que matam testosterona silenciosamente. Não perca! Sou a doutora Cláudia Mendes, comprometida com sua saúde sexual e hormonal. Você merece ter todas as informações para tomar as melhores decisões sobre seu corpo e sua vida.